Olá, irmãos, olha só que interessante essa passagem, Mateus 5. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão, né? Então eles já receberam o galardão aqui na terra, não receberão o galardão depois. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, né? Se arrume e tal, não pareça que é um sujeito pobre, um sujeito vítima, coitado, né? Para que não pareças aos homens que jejua, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então olha que interessante. Como é que a gente vai cumprir isso aqui que o Messias está falando, né? Nessa cultura que temos, né, do vitimismo, do coitadismo, né, nessa cultura de ostentar, as pessoas gostam de ostentar, essa cultura, principalmente no Brasil, cultura brasileira, de querer parecer que é, né, querer parecer ser, mas não é, né? Como é que a gente vai jejuar, né? Olha o título dessa passagem aí em cima. Jejuar é adorar a Deus. Então quer dizer, olha que coisa importante, jejuar é adorar a Deus. Só que no Brasil, se você for brasileiro, você realmente tiver a cultura do brasileiro ali, quando você for jejuar, o que você vai fazer? Você vai mostrar para todo mundo que você está jejuando. Ou você vai postar na internet, ou você vai falar para alguém, ou você vai mostrar para sua família que você está jejuando. E como é que você vai mostrar isso? Você vai aparecer, tô com fome, vai ficar pelos cantos, né? Tô com fome, tô fazendo jejum, né? Tô me sacrificando por Deus, para adorar a Deus, como uma coisa bíblica, né? E aí as pessoas vão olhar, que coitado, que coitadinho, né? Olha, tá jejurando, é um santo na terra, não é? Então, o brasileiro, ele tem essa cultura já, assim, desde a nascença. Ele tem essa cultura. Por exemplo, tem um outro exemplo que é muito interessante, que o brasileiro faz muito na hora de dar, por exemplo, a doação, né? A esmola aí que os católicos chamam. Eu vou falar aqui nos próximos. O brasileiro, se ele tiver, por exemplo, num ônibus e tiver passando, por exemplo, alguém pedindo dinheiro, né? Sei lá, preciso comer, tô com fome, ou sei lá, preciso de dinheiro pro meu filho, pra minha filha que tá no hospital, qualquer coisa assim. Se isso acontecer, o brasileiro, se ele tiver, por exemplo, num ônibus e tiver passando, por exemplo, alguém pedindo dinheiro, né? Sei lá, preciso comer, tô com fome, ou sei lá, preciso de dinheiro pro meu filho, pra minha filha que tá no hospital, qualquer coisa assim. Se isso acontecer, o brasileiro vai olhar a pessoa, vai olhar a roupa da pessoa, vai falar, será que eu dou? Não sei. Se a pessoa tiver com uma roupa boa, mais ou menos boa assim, o brasileiro vai falar, não vou dar dinheiro pra esse cara, ele tá com a roupa boa, por que eu vou dar meu dinheiro pra ele, né? Por que eu vou fazer isso? Quer dizer, vou dar o dízimo pra esse cara que tá com roupa boa? Não. Então, se a mesma pessoa, o mesmo brasileiro, tiver, por exemplo, numa estação de trem e ver alguém pedindo esmola no chão, com a perna enfaixada, todo sujo, né, fedendo, se pedir esmola, o brasileiro vai dar. Por quê? Porque aquele cara tá todo sujo no chão, tá todo lascado ali, todo desgraçado no chão e ele dá. Então quer dizer, cara, você vai dar esmola porque o cara ele tá se mostrando como coitado, ou você vai dar esmola porque é seu dever? Quem, por exemplo, que mora nos Estados Unidos ou, sei lá, na Virgínia, por exemplo, vai olhar e vai dar do mesmo jeito. Agora, se for um brasileiro, a resposta dele vai ser o seguinte, eu vou dar para este e para esse não. Por quê? Porque esse aqui parece que precisa mais. Então quer dizer, o brasileiro ele dá esmola, ele faz ele dá o dízimo, né, a doação, conforme o julgamento que ele faz ali da pessoa. Não é porque é o dever dele como crente, né? Não é o dever dele. Não é. O brasileiro não entende assim. O brasileiro entende. Eu vou dar esmola para quem eu ver que estiver precisando mais. Tá, mas se aquele cara ali que tá bem vestido estiver precisando mais naquele momento, você não vai dar? Aí entra um paradoxo da coisa. Então, quer dizer, o brasileiro, ele gosta disso, ele gosta dessa cultura de vítima. Sim, o brasileiro entende. Eu vou dar esmola para quem eu ver que estiver precisando mais. Tá, mas se aquele cara ali que tá bem vestido estiver precisando mais naquele momento, você não vai dar? Aí entra um paradoxo da coisa. Então, quer dizer, o brasileiro, ele gosta disso, ele gosta dessa cultura de vitimismo. Então, ele faz vitimismo e ele quer que as pessoas façam vitimismo porque é assim que ele entende a vida. Então, se você não fizer um vitimismo ali, estou todo desgraçado precisando do seu dinheiro, você não vai ganhar esmola. É assim que o brasileiro é. O brasileiro é aquele que faz cara de triste, cara de fracassado para furar a fila. O brasileiro é aquele que usa, por exemplo, uma criança para pedir esmola na rua. O brasileiro é aquele que chega no mercado com a roupa rasgada, ele tá com a roupa de boa, ele rasga sua roupa só para pedir uma doação de comida.
Esse é o brasileiro. O brasileiro, ele vive sobre uma cultura de fingimento. Então, como é que o brasileiro ele vai conseguir cumprir uma coisa tão simples como jejuar, biblicamente, né? Como esses versículos que eu mostrei para vocês aí, Mateus 5, simplesão, versículo 16. Como é que o brasileiro vai jejuar verdadeiramente conforme esse versículo? O brasileiro não consegue cumprir um versículo. Não consegue. Porque se ele for jejuar, ele vai mostrar para todo mundo que está jejuando. Seja na internet, seja no modus operandi de fingimento que ele tem na sua vida. Então, pessoal, é uma coisa para a gente raciocinar. Não queiram parecer ser. Queiram ser, não queiram parecer. Uma atividade muito interessante para vocês fazerem e comprovar isso que eu estou falando é vocês fazerem o seguinte. Entrem na barrinha de pesquisa aí do Instagram e escrevam assim, #jejum bíblico. E vocês entrem nessa hashtag e vão descendo a barrinha. Vocês vão começar a ver alguns posts de pessoas comuns que postaram fotos mostrando que estão fazendo jejum. Façam isso aí, que vocês vão ver como é o brasileiro realmente, tá? Agora, vocês já perceberam que no Brasil, o Brasil tem a cultura dos funkeiros, né? Os funkeiros, eles não têm nem a parede de casa rebocada e eles andam com tênis de R$500 no pé, de R$1.000 no pé, é celular de iPhone e tudo mais, né? Essa é a cultura do brasileiro. Então, vocês conseguem, em qualquer lugar que vocês forem na internet ou lugar físico, vocês vão conseguir ver brasileiro realmente na arte do fingimento, eles querendo parecer ser. Eles não são, mas querem parecer ser, fazem parecer que são. A arte do fingimento é o quê? É a arte de falsidade, arte da mentira. Então, tudo que é falsidade, tudo que é mentira, tudo que é fingimento é coisa de quê? Dos demônios, que são controlados por quem? Satanás. Então, assim, pessoal, muito simples. Vocês gostam de arte do fingimento? Vocês já não precisam nem responder, mas façam uma análise em si mesmo, na própria vida. Eu já fiz isso alguma vez, eu já fiz essa arte do fingimento, eu já fingi ser algo que eu não sou, né? Já fingi realmente pose, já fiz isso. Então, eu já fui realmente ali controlado, manifestado pelos demônios, tá? Isso já aconteceu na minha vida, vocês precisam fazer essa análise. E agora, claro, hoje, né, como o 1º de abril, o dia da mentira, a gente tem o dia de Satanás. A gente tem aí, e claro, o bom brasileiro, todo mundo vai lá pra internet fazer a piadinha do dia da mentira, né? Então, é mais um elemento do brasileiro aí no dia da mentira, é o dia do brasileiro. Outra coisa que o povo brasileiro gosta de fazer, o povo brasileiro gosta de comemorar festa. Mas se tem um povo que gosta de comemorar, é o povo brasileiro. Comemora todas as festas do ano. O brasileiro comemora festas que não sabe nem de que é. Principalmente brasileiro cristão. Se é cristão, pronto. Ele comemora festa de demônio, comemora festa de tudo. É Natal, é dia de São Cosme e Damião, é Ano Novo, é dia das crianças, é Halloween, é dia dos mortos. Brasileiro cultua tudo isso. Brasileiro cristão é um povo que realmente cultua paganismo, né? Agora já percebeu uma coisa? O povo brasileiro que é cristão, que é evangélico, né? Eles não comemoram as festas bíblicas. Já perceberam isso? E são só 7 festas, né? Ao decorrer do ano aí, a gente tem as 4 primeiras no início e 3 no final. Quer dizer, não comemoram. Brasileiro cristão não comemora a festa da Bíblia. Pode um negócio desse? Quer dizer, aí quer comemorar dia de 1º de abril. 1º de abril, dia da mentira. Brasileiro cristão quer comemorar. Por favor, gente, vamos repensar nossa vida. Aí estou recebendo dúvidas sobre essa sessão de stories que eu fiz aí, sobre jejum bíblico, né? E é muito interessante isso, porque o jejum bíblico, embora seja pregado nos templos um tipo de jejum, o bíblico realmente é uma outra coisa, é uma coisa totalmente diferente, né? Eu tenho recebido relatos aí de como os pastores andam pregando nos templos, né, sobre o jejum bíblico. E sim, desse modo faz parecer que é uma barganha com Deus, né? Então, basicamente você tem que fazer jejum bíblico, né, para que você adore a Deus, para que ele te dê coisas, né? Então, basicamente é como se você fizesse uma oferenda a um Deus pagão, né, a um demônio. Você faz oferendas igual no candomblé, na Umbanda, né? Você faz uma oferenda à entidade, a entidade te dá coisas em troca, né? É como se fosse isso. Essa é a cultura dos templos aí, em questão de evangelho humanista, né? O evangelho humanista é o evangelho que serve para te servir, né? E não o contrário. Eric, como que é o jejum bíblico? Bom, o jejum bíblico, embora muitas pessoas se surpreendem, né? O jejum bíblico não é nada mais que você se abster de comer por um determinado tempo com meditação nas escrituras. Então, você vai deixar de comer
sei lá, eu vou fazer 12 horas de jejum bíblico, né? Sei lá, 15 horas de jejum. E eu vou focar minha mente nas escrituras. Então, por exemplo, eu fazia muito isso no começo dos meus estudos. Eu fazia muito jejum estudando as escrituras, inclusive estudando o Apocalipse, né, que hoje já tem um modelo aí completo, mas antes eu estava começando meus estudos. Então, basicamente, eu estudava fazendo jejum, porque minha mente funcionava melhor, minha mente funciona melhor, né, com jejum e tal. Se eu não tenho comida na barriga, meu sistema ele não fica processando comida, né, não fica digerindo a comida, logo eu funciono melhor para os estudos. E com meditação nas escrituras, né, lendo e tal, a tal ponto as escrituras fazerem parte do seu ser. Então essa é a meditação bíblica, né, e esse é o jejum bíblico. Agora, é muito interessante esse ponto, porque o jejum, ele também ajuda na batalha espiritual. Sim, ele ajuda. Por quê? Porque quando você deixa de comer e você medita nas escrituras, o que acontece? Você está mortificando a carne, você não está dando de alimentar a sua carne, você está aprendendo a lidar com isso e está se alimentando de palavra, das sagradas escrituras. Então, quando você... É tipo os noveiristas, quando eles falam que estão se alimentando de luz. Nós não nos alimentamos de luz, mas sim da palavra que provém do Pai, né? Então, basicamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahua, né? Yahua de Sevaot. Então, basicamente, esse é o jejum bíblico, né? É o jejum verdadeiro. E a gente faz isso para estudar a Bíblia, né? Para meditar nas Sagradas Escrituras, para ajudar na batalha espiritual contra esses espíritos imundos do mundo espiritual, né? Outro ponto interessante é a tal da meditação, que tem a meditação dos noveiristas aí, que são pagãos, né, que meditam aí esvaziando a mente, e a meditação bíblica. A meditação bíblica, como por exemplo Davi falava muito disso, é uma meditação ativa, né, em vez de ser uma meditação passiva. Então, a meditação passiva, você fica basicamente em uma simulação de estado de coma, esvaziando a sua mente. A meditação ativa é aquela meditação que você vive trabalhando a sua mente nas Sagradas Escrituras. Então, é o que eu acabei de falar. Você fica lendo tanto e meditando tanto nas palavras do Pai, né, na Bíblia, que as palavras passam a fazer parte do seu ser e isso entra em você. E você passa a viver em espírito, né, no Espírito Santo. Então, basicamente, a meditação, ela está muito interligada com o jejum bíblico, né? A meditação bíblica está muito interligada com o jejum bíblico e é ótimo para a batalha espiritual. Isso aí, todo demônio sai correndo. E esse é um ponto muito interessante, né? Outro ponto é o seguinte, eu escrevi um livro chamado Como Estudar a Bíblia no Fim dos Tempos. Foi o primeiro livro que eu escrevi, tá? E nessa época que eu trabalhei nesse livro, basicamente o tempo inteiro eu meditava nas escrituras, o tempo inteiro. Então eu sempre lia, escrevi um pouquinho, lia, escrevi um pouquinho. Minha mente sempre estava focado nas Sagradas Escrituras. O Espírito Santo do Pai, ele me dava inspiração para escrever esse livro. Inclusive é esse aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. É esse livro aqui, Como Estudar a Bíblia no Fim dos Tempos, tá? Inclusive está disponível no nosso site para quem quer adquirir. Cara, esse livro aí, eu trabalhei muito, assim, sobre inspiração divina. Muito. Porque eu estou ajudando você a... como estudar a Bíblia no fim dos tempos, como correr atrás do seu galardão, né? Como é que lê as escrituras? Como é que eu mantenho conexão com o Pai, com o Espírito Santo do Pai, sem ir à igreja, sem visitar templos? Eu quero largar os templos, eu quero aprender sozinho. E eu escrevi esse livro aqui com esse intuito, né, em ajudar os irmãos a saírem desses templos aí farisaicos e tal, que não ensinam realmente a Bíblia, ensinam religiões. É isso que eles ensinam. Sair desses templos para manter uma vida ativa de estudos. Não é você ir no templo, ficar ouvindo a palavra e um monte de baboseira lá do pastor e depois chegar em casa e assistir sua novela, seu futebol. Não, esse livro aqui é um trabalho que eu fiz para você manter uma vida ativa de estudos das escrituras sagradas. Então, cara, é assim... Como não esfriar deixando de ir a igrejas? Você precisa estudar, você precisa ler. Se você lê a Bíblia, meu irmão, é assim. A Bíblia, os livros bíblicos, eles foram escritos para você, para o seu irmão, para sua mãe, para os seus amigos, para todo mundo, qualquer ser humano que sabe ler, entender e colocar isso na vida, na prática da vida. Então, basicamente, você não precisa dos pastores para estudar a Bíblia. É para isso que existe o Despertando Eleitos. Esse perfil aqui é para isso que existe, para tirar os eleitos das igrejas.
a gente precisa sair das igrejas, por quê? Porque para a gente renascer realmente do Espírito, para a gente estudar as Sagradas Escrituras, para a gente ter revelações na palavra diretamente do Pai, do Espírito Santo, a gente precisa parar de seguir sistemas religiosos. A gente precisa parar, porque eu não sei se você sabe, mas todo templo, toda igreja, né? Todo templo cristão aí, ele tem CNPJ, ele serve a um sistema. Então, ações na palavra, diretamente do Pai, do Espírito Santo, a gente precisa parar de seguir sistemas religiosos. A gente precisa parar, porque eu não sei se você sabe, mas todo templo, toda igreja, né? Todo templo cristão aí, ele tem CNPJ, ele serve a um sistema. Então, é assim, tudo que vai contra esse sistema, os templos não podem pregar. E a própria Bíblia, ela prega antissistema, ela prega. Não sei se você já leu a 1 Coríntios e tal, mas lá Paulo fala, 1 Coríntios 6, se eu não me engano, lá Paulo fala que o templo sagrado do Espírito Santo é o teu corpo. Você é uma igreja, não um templo de pedra. E outra, quando o templo era uma igreja, não era templo cristão, era sinagoga e era o templo de Salomão. Hoje é o seu corpo. Meu irmão, minha irmã, saia já desses templos farisaicos, saia já e comece os seus estudos verdadeiros das Sagradas Escrituras. Saiam já, tudo que é pregado nesses templos aí, o princípio e a raiz disso está incorreta. Basicamente tudo que eles falam, queda de Satanás, que nunca ocorreu, eles falam que já ocorreu. A questão soteriológica, né, da graça, o Messias realmente morreu por todos? Não, a Bíblia fala que não. Quem controla o mal é Deus ou é Satanás? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo, na realidade? É Satanás contra Deus? Como é que funciona isso? Eles falam que sim. Não, não é. Deus, ele criou tudo. As Escrituras revelam isso pra gente. Basicamente, tudo que eles pregam nos templos está incorreto em sua raiz. Está incorreto. Então, meu irmão, largue já essas igrejas aí e comece um estudo ativo da palavra. Você não precisa do pastor, você pode fazer. O Pai vai te inspirar para estudar as Sagradas Escrituras, meu irmão. Eu lanço aqui uma iniciativa, a iniciativa Correndo Atrás do Meu Chamado. Saia hoje mesmo da igreja, dos templos e comece ativamente os seus estudos da palavra, a sua leitura desde o livro de Gênesis.